Aqui nós vamos estar falando sobre a teologia, no capítulo 22, sobre a teologia, ou a formação da teologia pentecostal no Brasil. Existem várias histórias, várias argumentações, vários pontos, né? Então tentaremos pegar subpontos, ou seja, pontos importantes para entendermos essa formação da teologia no Brasil. Na verdade, a teologia pentecostal ela sofreu uma influência, ou ela foi mudada de acordo com a região que ela era conceituada. Por exemplo, ela começou lá na Europa e de repente passou para a América do Norte. Então, ali nas cidades e algumas culturas, ela começou a desenvolver ou desempenhar um papel mais fundamental e forte. Então, quando ela chegou no Brasil, através da Assembleia de Deus no Brasil, que foi fundada lá pelos missionários escandinavos, né, a qual conhecemos e mais na frente citaremos os seus nomes. Então, elas receberam influência de várias culturas, mas tiveram duas fortes culturas que influenciaram, que foi a europeia e a americana, e a escandinava, né? Que na verdade Então houve uma influência muito forte. Quando há uma influência, por quê? Porque no Brasil não havia pessoas ainda que estudavam, não havia uma escola teológica ainda no Brasil, não havia uma raiz, não havia nem mesmo estudo, inclusive hoje as pessoas não gostam de estudar. Então é implantado, doutrinação, acaba acontecendo uma doutrinação, de quem tem maior poder de comunicação. Então houve o que? Uma doutrinação baseada dentro dessa raiz. Mas ainda havia sinceridade nesse meio. Mas com o tempo, né, advindo o neopentecostalismo, né, através de outras igrejas, ela surgiu, houve a sua formação através da Assembleia do Brasil, mas ela se deu, porque a Assembleia de Deus no Brasil é interessante, que onde você for, você vai ver uma Assembleia de Deus. Ela foi para os interiores, né, alcançar os pobres, aqueles não alcançados, já com a sua ideia de missões, Pará, interior do Pará, interior do Tocantins, interior do Nordeste em geral, interior de todos os lugares do país, existe uma Assembleia de Deus. Já as neopentecostais, elas ficaram nos grandes centros, porque a ideia deles era envolver bastante pessoas. Então, essa teologia pentecostal, ela teve uma influência maior. Então, saindo um pouco da apostila, falar um pouco para frente da influência dos escandinavos, houve uma influência da igreja neopentecostal. Por exemplo, uma das maiores influenciadoras da teologia pentecostal de hoje é a IURD, né? Igreja Universal do Reino de Deus. Às vezes você vai fala muito da IURD, não, mas ela, quando ela surgiu com uma influência muito forte, midiática, né? Aparecendo na mídia através do R.R. Soares, que foi o fundador, né? Tendo seu cofundador, posteriormente o Bispo Edir Macedo, mas ele era um homem muito midiático, inclusive foi um dos homens considerado no Guinness Book, o homem que mais aparecia na mídia, porque em várias mídias, ele tinha um programa em tal, televisão e tal, então por ser midiático, né, ter uma proporção em massa, houve uma influência maior dessa igreja, e ela acabou influenciando nessa teologia que nós conhecemos hoje. O modelo de teologia pentecostal, ele é influenciado, pelo menos massivamente, a massa é esse modelo da IURD. O modelo colocar a cura acima do caráter, colocar o dinheiro acima da espiritualidade e da transformação, colocar os bens nessa terra, né, o adquirimento de bens nessa terra, como uma transformação para a vida posterior. Então acaba acontecendo isso e acabamos tendo problemas, né? Porque é uma teologia totalmente sem aquele toque da teologia reformada, é uma teologia que não tem uma base bíblica, é uma teologia que foge, né? Ela é totalmente antropológica, dentro da condição e da necessidade do homem, então foi se aplicando, não houve um parâmetro bíblico para equiparar se aquilo que eu estava fazendo, se aquilo era necessário, que aquilo que era necessário era bíblico ou não. Aí nós entramos um pouquinho dentro da teologia da libertação, que é trazer para o homem a necessidade do homem e não salvar o homem. Aí nós temos um problema. Então, a maior influenciadora são as igrejas neopentecostais nos dias de hoje.
e influenciaram diversas igrejas, Bola de Neve, Church Connect, igrejas batistas renovadas, igrejas renovadas, presbiterianas renovadas e tantas outras igrejas que vêm influenciando as igrejas pentecostais no geral. Então hoje você entra nas igrejas pentecostais, você vai ver que existe sempre um ensinamento dessas igrejas que surgiram ali na década de 60 e 70, final de 70. Existe uma influência muito grande dessas igrejas até hoje. Então, quando nós vamos às igrejas, nós podemos perceber isso. Qualquer igreja que você entrar hoje, neopentecostal, que não seja reformada ou tradicional, você vai perceber essa teologia pentecostal de hoje. Então, a formação dela é fundamental para você entender o porquê que as igrejas estão do jeito que está hoje. É uma doutrinação que receberam de uma grande mídia, de um grande principado, que tem atuado na mente, que tem atuado nos olhos e que tem feito de muitas mentiras absolutas verdades. Então, esse fundamento, nós temos que entender que esse fundamento é a influência negativa e passar a tentar influenciar com uma reforma. E aí é onde eu prego, né? Uma reforma já é o que nós precisamos. Uma reforma para que a teologia pentecostal ela volte para suas raízes bíblicas, onde não nega o milagre, onde não nega a manifestação da cura, onde não nega a manifestação sobrenatural de Deus. A metafísica ainda existe, a metafísica é real, ela acontece e nós cremos nisso, mas dentro de uma forma bíblica. Amém?